E vamos falar sobre a campanha do presidente Jair Bolsonaro, os passos que têm sido dados no sentido de resolver ou de encaminhar a reeleição, numa entrevista ao vivo com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. Já está conosco o ministro-chefe. Boa tarde, obrigado por atender a TV Cidade Verde. Ministro, como é que o senhor avalia esses passos que estão sendo dados nesses primeiros dias de campanha à reeleição no segundo turno e as adesões que nós mostramos agora em reportagem? Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores da Verde. Um grande abraço a todos os piauienses. Logo após a eleição, tive que vir ainda na madrugada para fazer as reuniões de coordenação do segundo turno. E eu acho que nós estamos num momento muito importante da nossa campanha. Foi criada uma narrativa na véspera do primeiro turno que o presidente iria perder as eleições já no primeiro turno. E as pesquisas do país inteiro saíram completamente desmoralizadas. Só teve um instituto, que foi o Paraná Pesquisa, que acertou os resultados. Os restantes, todos os institutos saíram completamente desmoralizados. E, além disso, a grande parte da mídia, em especial a Rede Globo, no primeiro turno, criou uma narrativa para dar condições ao Lula ganhar no primeiro turno. Quando houve o resultado, e até grande parte da apuração, vocês acompanharam, o próprio presidente estava na frente. E a margem foi muito pequena. Se trouxe à luz, caiu essa cortina de fumaça, e nós estamos no melhor momento da campanha no segundo turno. Os resultados, se vocês vão ver brevemente, o presidente já está virando a eleição em Minas Gerais, perdeu por muito pouco, aumentou bastante a diferença em São Paulo e no Rio de Janeiro, está aumentando muito ainda, já foi muito boa no sul do país e no centro-oeste, e nós já estamos virando a eleição no norte do país. Então nós temos agora um foco no Nordeste, que nós tivemos, o presidente Lula teve um desempenho muito bom aí, mas foi inferior ao que o Haddad teve na eleição passada, e vamos ter, com certeza, um resultado eleitoral muito grande, porque é muito difícil o Nordeste segurar o país inteiro nessa vontade de ter Jair Bolsonaro como presidente da República. As adesões, vocês estão vendo, praticamente todos os grandes estados do país aderiram à campanha do presidente. Isso mostra uma força política muito grande, porque esses governadores têm uma quantidade de prefeitos hoje. Nós fomos mensurar hoje, 70% a 80% dos prefeitos do país estão acompanhando a candidatura do presidente Jair Bolsonaro. E isso vai levar a ganhar essa eleição até com uma certa folga. Ministro, agora há pouco, os 6 candidatos que estiveram com o senhor no palanque de oposição aqui, Silvio Mendes e Joel Rodrigues, no primeiro turno eles ficaram ali meio que indiferentes em relação à disputa presidencial, mas agora há pouco revelaram numa entrevista coletiva adesão e engajamento na campanha da reeleição do presidente Bolsonaro. O que significa isso do ponto de vista prático para a campanha de Bolsonaro aqui no estado? É uma adesão muito forte, né? O Silvio sempre disse que não ia nacionalizar a campanha de governador, queria discutir os problemas do Piauí, e o Joel no mesmo sentido. Mas a força política de Silvio, né, teve em torno de 45% dos votos no Piauí, é inegável, né? Um homem que tem uma liderança muito forte. O Joel hoje é o maior fenômeno eleitoral da história do Piauí. Se não fosse essas pesquisas absurdas que nós vamos investigá-las, colocar o Joel perdendo na véspera por 25 pontos, ele teria ganho a eleição. Se tivesse retratado a realidade, ele teria ganho a eleição. O maior líder popular hoje do Piauí é o ex-prefeito Floriano Joel. Até anunciou agora que ele deve assumir nos próximos dias o comando dos progressistas aí no estado. Vai ser o novo presidente, um gesto de grandeza do nosso presidente Júlio, até por sugestão do Júlio. Ele vai assumir o comando do partido aí no estado do Piauí, e será um nome que irá nos ajudar muito no futuro do estado, porque eu acho que a perspectiva do Joel eleitoral no futuro é muito importante para o futuro do estado do Piauí.
Falou sobre esse momento, né, o melhor momento da campanha de Jair Bolsonaro, falou a respeito do desempenho no Nordeste. Há planos para o Nordeste do Brasil? Que estratégias a campanha de Bolsonaro imagina para a nossa região para eventualmente tentar mudar o cenário que se observou no primeiro turno? Olha, a campanha no Nordeste agora nós vamos para o embate de quem fez e quem não fez. Né? Porque se criou uma narrativa muito errada no estado do Piauí, no Nordeste como um todo, que o Lula é o defensor das pessoas que mais precisam. Nós vamos para o embate moral também, para ver todos esses escândalos que aconteceram aí no passado, que foram passados a limpos. Eu acho que hoje no Brasil vai ficar muito uma campanha do lado bom contra o lado ruim. Na prática é isso. Até pessoas que estavam no passado em lados opostos, como o Moro, por exemplo, Dallagnol, já vieram apoiar porque não querem o retorno do PT ao comando do país. A grande maioria, o governador Zema, que é uma das maiores lideranças depois do presidente Bolsonaro no país, veio para a campanha. Todos sabem que o estado de Minas Gerais é fundamental para se ganhar a eleição. É impressionante como Minas é o extrato do Brasil. Se você olhar o resultado eleitoral de Minas, foi o mesmo resultado eleitoral no país. Então, a informação que nós temos, já viramos Minas Gerais. Então, é uma perspectiva eleitoral muito boa para o presidente. Você faz na pesquisa que nós temos no TREC, perguntando a Paulo, quem é que você acha que vai ganhar a eleição? Hoje o Bolsonaro já está quase 60% das pessoas achando que ele vai ganhar a eleição. Até pessoas que não votam nele. Então isso importa muito. Você sabe que grande parte das pessoas, aquela narrativa que disseram que o Lula ia ganhar a eleição, muita gente acabou se contaminando, porque tem aquele ditado, a pessoa não gosta de perder o voto. Então isso acontece. A perspectiva, eu não tenho dúvida que o presidente Bolsonaro vai ultrapassar no Nordeste mais de 30%. Nós já chegamos isso em Teresina, no interior precisamos melhorar, mas nós vamos ter agora a força dos prefeitos que estavam voltados só para a eleição de governador, vamos voltar para a eleição de presidente da República. Todos eles sabem, e eu sou muito grato às pessoas que estaram comigo, eles vão ver que eu vou recompensar essa lealdade de todos que tiveram a mim ao enfrentar esse esquema do governo do estado aí no Piauí. E a forma de nós recompensarmos isso no futuro é que eu tenho o presidente Jair Bolsonaro a meu lado para que a gente possa fazer as transformações que o nosso país precisa, passando pelo Piauí. Ministro, aqui em relação ao Piauí, dessa oportunidade primeira que estamos tendo de tratar do assunto, o senhor mesmo revelou que teve que ir às pressas para Brasília e agora está nessa oportunidade nos concedendo essa entrevista. O que avaliação o senhor faz, assim, grosso modo, do pleito aqui em Teresina? O que mais surpreendeu foi, digamos assim, uma diferença até fora dos padrões que se esperava na eleição para o governo do Estado, pró-situação, ou o desempenho de Joel Rodrigues enfrentando o ex-governador Wellington Dias? Bom, foi um desempenho que nos surpreendeu, e surpreendeu vocês a todos, até porque as pesquisas não estavam dando isso. Né? Se o Joel, se desse isso, o Joel teria ganho a eleição. A eleição do governo do Estado nós temos que respeitar. Eu desejo toda sorte ao governador eleito. Espero que as práticas dos governos passados, ele é um jovem, uma pessoa que tem ainda tempo de mudar essas práticas. Ele tem um desafio enorme. Governar um estado onde 38% das pessoas passam fome, um estado onde metade das pessoas não tem carteira assinada. E eu espero que ele não vá governar como o Wellington fez, de governar apenas para o seu partido político. Eu faço esse apelo, tenho essa expectativa, então eu me coloco à disposição para que a gente possa fazer essas mudanças que o Estado precisa. Eu serei uma oposição radical ao seu governo, mas uma oposição que vai apontar os erros e, se puder ajudar a corrigir os rumos, vai contar comigo. Eu achava, eu fui até o final achando que a gente ia ganhar a eleição. Né? Foi uma surpresa, acho que o uso da máquina, da parte financeira, foi um absurdo. Nós não conseguimos coibir, ter mecanismos para coibir essa utilização, mas aqui não é choro de derrotado, não. Nós temos que agora olhar para frente, eleger o nosso presidente da República, fortalecer os nossos prefeitos e lideranças que estiveram ao nosso lado, que terei uma gratidão eterna, para que a gente possa ter uma fiscalização sobre o governo do Estado, possa corrigir os rumos e poder fazer o máximo possível pela população do Piauí.
Ministro, há alguma possibilidade do presidente Jair Bolsonaro vir ao estado do Piauí? Isso foi colocado como uma coisa possível logo no dia seguinte, depois da eleição. Está na agenda? Existe essa ideia? Pode ser uma das estratégias para tentar buscar votos no Nordeste? Ainda não. Faltam duas capitais que não foi, que é Teresina e São Luís. Eu acho que existe uma perspectiva muito forte dele e essas duas capitais ainda no segundo turno. Para a gente seria muito importante nós fazermos um grande ato para o presidente, mas se ele não puder ir, também vamos fazer a campanha do mesmo jeito. Nós montamos, no dia seguinte já montamos um comitê de campanha aí com as pessoas mais envolvidas, estamos trabalhando, tentando fazer com que a campanha não pare e agora focar totalmente nessa campanha. Eu tenho certeza que nós iremos elevar os votos do presidente Bolsonaro já no segundo turno. O partido que o senhor comanda está licenciado, mas é a principal referência, o Progressistas, elegeu 47 deputados federais, 7 senadores, ou seja, manteve ali o seu desempenho e o seu lugar no Congresso Nacional nas duas casas. Qual o futuro do partido? Comenta-se hoje a possibilidade de uma junção através de federação com a União Brasil. Ainda é possível juridicamente, considerando que esse era o mecanismo adotado somente para disputa eleitoral deste ano? Como é que o partido tem trabalhado essa nova realidade política brasileira que saiu das urnas no último domingo? Acho que nós vamos esperar no segundo turno. Mas eu não vou negar para você que existe já as tratativas bastante adiantadas, eu acho que está 90% fechado uma federação de início com a União Brasil, que isso só na largada daria quase 110 deputados, e iria para 19 senadores, a princípio, né? Mas é uma bancada que poderia crescer até 25 senadores no Senado, porque o Senado tem aquela perspectiva do senador poder mudar de partido. E se tornaria a maior força política do Congresso. Existe essa perspectiva, o atendimento está bastante adiantado, mas nós achamos por bem deixar essa decisão e o anúncio para depois da eleição do segundo turno. O senhor falou sobre o desempenho nas duas casas e o Progressistas também teve boa performance nas disputas ao governo do Estado, né? Tem alguns estados do Brasil em que o Progressistas tem nomes, ou pelo menos nomes ligados à oposição, que tiveram bom desempenho. Como é que o senhor avalia as disputas majoritárias do partido? É importante. O grande foco sempre foi a Câmara dos Deputados. A gente tinha o interesse de ficar como a terceira, quarta bancada, e nós consolidamos isso. Sabíamos que era impossível você ultrapassar a federação do PT e a do próprio PL, mas eu acho que o desempenho eleitoral foi muito bom, elegemos 2 governadores, estamos com uma bancada razoável de senadores, e é importante. O que é importante é que essa eleição nós saímos com o centro e a centro-direita muito fortes. Eu dizia que, não sei se vocês acompanharam minhas entrevistas, eu dizia que a esquerda só ia eleger entre 130 e 150, até estava superestimando, eles só elegeram 129 deputados. Então, na prática, o presidente Bolsonaro tem uma base política que vai a quase 370 deputados, se você olhar que são identificados, contando com aquelas pessoas identificadas com ele no PSD e no MDB. Então, é uma base que dá sustentação para que ele possa governar, para que ele possa fazer ainda mais transformações no nosso país. Nós temos uma perspectiva econômica muito boa para o futuro desse país. O Brasil hoje se tornou uma referência econômica para o mundo, um exemplo econômico para o mundo. É o país com inflação do mundo, é o país que mais cresce geração de emprego e renda no mundo, e graças a um trabalho muito bem feito pelo ministro Paulo Guedes, que conta com a confiança do presidente Bolsonaro. A propósito, também foi um momento em que integrantes do primeiro escalão do presidente Bolsonaro puderam ser testados nas urnas, né? Marcos Pontes, Damares Alves, Tereza Cristina, Onyx Lorenzoni está no segundo turno, nós temos Rogério Marinho, o próprio candidato ao governo do estado de São Paulo, o ministro Tarcísio. O desempenho do primeiro escalão de Bolsonaro nas urnas, de algum modo, coloca como uma avaliação positiva a gestão do presidente, a seu ver? Sem dúvida, um arraso. O presidente Bolsonaro, se não me engano, elegeu 20 senadores, uma coisa parecida com isso, até no Nordeste.
que tem uma força eleitoral do PT muito grande, o presidente Lula, nós elegemos lá, como você citou, Rogério Marinho. Então, nos dá uma força eleitoral, porque o presidente sempre tinha uma força muito grande na Câmara, mas no Senado nós não tínhamos. E agora ele tem maioria, ele deve eleger o próximo presidente do Senado, que vai facilitar muito para que ele tenha um governo com muito mais estabilidade e que possa fazer as reformas que o país precisa. Doutor ministro, essa Federação União Brasil Progressistas tem como uma das metas reconduzir o presidente Arthur Lira na Câmara Federal? Com certeza. Além de Arthur Lira, nós vamos ter uma força do Senado muito forte. 19 senadores da segunda bancada, ficar com 14, que é do próprio PL, que é aliado. Mas aí, com certeza, a escolha passará pelo crivo do presidente Bolsonaro de quem será o próximo presidente do Senado. Então não há um nome ainda, né? Não. Certo. E em relação ao Senado, o senhor falou a respeito dessa que agora, com a nova configuração, o presidente Bolsonaro terá aí uma força no Senado Federal. Já se fala muito, né, que a situação de Rodrigo Pacheco, numa reeleição, é bem complexa em função dessa composição no Senado Federal. O senhor avalia da mesma forma? Sem dúvida, se o presidente Bolsonaro vier a ganhar, é muito difícil a reeleição do presidente Rodrigo, que fez uma opção pelo Lula, né? Ele só passaria a ter mais chances se o Lula viesse a ganhar, mas Deus não vai permitir que isso aconteça ao nosso país. Ainda sobre a movimentação do segundo turno, o senhor revela aí um otimismo, entusiasmo muito grande. Essas alianças nos estados, o senhor acha que elas têm um peso assim que se sobrepõe aos apoios que o adversário tem recebido nacionalmente, como por exemplo dos ex-presidenciáveis Simone Tebet e Ciro Gomes? Primeiro, a Simone hoje não pode nem sair do estado dela. Ela saía à rua lá, o estado dela é um dos estados mais bolsonaristas do país. O Ciro Gomes não deu apoio ao Lula. O Ciro Gomes disse que acompanhava o partido, vai ver se o Ciro vai para a televisão pedir. O Ciro é um grande amigo meu. Eu falei, eu duvido que ele vai pedir voto para o Lula. Ele não vai macular a imagem dele ao Lula em hipótese nenhuma. Então, eleição de presidente, não adianta as pessoas ficarem... Isso não é boiada, não. Então, são pessoas que têm uma identificação muito maior com esse projeto. São pessoas que se sentiram, que tentaram ludibriá-las no primeiro turno, dizendo que o Lula ia ganhar a eleição no primeiro turno. E que agora se viu que a força eleitoral do presidente Bolsonaro acompanha as próximas pesquisas. Ele vai depois me cobra. Bolsonaro vai ganhar essa eleição em torno de 8% a 10%. Não vai ser por pouco, não. Porque o crescimento dele em São Paulo, Minas e no resto do país é muito forte. E ele vai diminuir a sua diferença no Nordeste. Então, a perspectiva eleitoral do presidente é muito boa. É lógico que não existe eleição ganha, mas a eleição do presidente Bolsonaro nos traz muito otimismo. Muito bem, quero agradecer, ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. Muito obrigado pela participação conosco no Jornal do Piauí de hoje. Eu que agradeço. Mando um grande abraço a toda a população piauiense. O mais rapidamente possível estarei fazendo a campanha pessoal com o presidente. Estou aqui na coordenação. Agradeço muito as pessoas que estiveram ao lado de Silvio Mendes e Joel. E dizer que essa esperança de mudar o Piauí não se encerrou, não. Nós iremos lutar dia e noite, não vamos desistir do Piauí. Um grande abraço. Grande abraço, ministro. Obrigado pela participação aqui conosco. Obrigado, ministro-chefe da Casa Civil, que, além de ministro-chefe da Casa Civil, está lá do trabalho, da coordenação da campanha do presidente Jair Bolsonaro, numa agenda extremamente apertada, mas concedeu aqui a entrevista para nós. Elivaldo Barbosa, entre as declarações mais, vamos dizer, impactantes, está a de que União Brasil e progressistas vão fazer uma frente que vai certamente ser a maior do Congresso Nacional. Correto, Joelson. Eu diria que a primeira entrevista do ministro-chefe da Casa Civil, quer dizer, o ministro Ciro Nogueira, ele é do comando político, do núcleo político próximo do presidente Bolsonaro. E eu tenho certeza que essa foi a primeira manifestação completa
Uma declaração aqui, outra ali, uma postagem numa rede social, isso tem acontecido de domingo para cá. Mas dessa forma aqui, foi a primeira do país, do ministro Ciro Nogueira. E cheia de novidades, novidades locais e novidades nacionais. Dentre as locais, eu destacaria, Joelson, a mudança do comando do Progressistas do Piauí. Anunciou o ex-candidato ao Senado, Joel Rodrigues, como o novo presidente do Progressistas, o novo presidente estadual do Progressistas. É até oportuno porque Joel, fora da prefeitura de Floriano, e ele não está assim, ligado a nenhuma instituição pública, é natural que ele precisa assumir um certo protagonismo na política estadual. E qual seria isso? Comandar um grande partido, o Progressista, ao qual ele é filiado e que teve esse desempenho muito bom na campanha eleitoral. Novidade 1. E segundo, no aspecto nacional. Aí o ministro fez declarações fortíssimas em relação a projeções, perspectivas políticas do segundo turno na corrida presidencial e sobre esse movimento de adesões. E principalmente as críticas feitas ao comportamento dos ex-presidenciáveis Simone Tebet, muito forte, por sinal, muito forte, é repercussão nacional, não tenho a menor dúvida disso, e Ciro Gomes, que os dois declararam apoio, acompanhando posições pessoais e do PDT, no caso de Ciro Gomes, à candidatura do adversário do presidente Bolsonaro, no caso, o candidato do PT, Luiz Inácio Lula. Aí, Elivaldo Barbosa, entrevista aí com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, falando aí a respeito dessas e outras questões.